Uma investigação para o nosso repórter secreto. Onde foram parar 43 milhões de reais que deveriam estar no cofre da Prefeitura de Coruripe, no litoral de Alagoas. O então prefeito, suspeito de envolvimento no sumiço dessa grana, é hoje ministro de Estado. E agora, senhor ministro, cadê o dinheiro que estava aqui? Coruripe, Alagoas. O melhor pedaço do paraíso dos laranjas. Não sabia que era negócio de empresa, não. Nós estamos falando de manicure, motorista, vigia da própria prefeitura, enfim, de pessoas de origem humilde, que na realidade eram manipulados por esse grupo, né, que direcionou licitações e desviou recursos públicos da prefeitura de Coruripe. É tempo de avançar em quem afana o dinheiro público. Estão envolvidos no esquema 29 pessoas físicas e mais de 25 empresas. São mais de 40 milhões de reais, dinheiro da educação, escapando nessa barafunda de laranjas. Uma verba dessa que era destinada à educação faria uma diferença muito grande na questão social. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, o esquema envolve o atual ministro do Turismo, Marcos Beltrão, e também parentes dele, na época em que Marques era prefeito de Coruripe, eleito pelo PMDB. Por isso, o repórter secreto foi para lá, para saber: cadê o dinheiro que estava aqui? Essa pizza mostra que de 49 licitações da Secretaria de Educação de Coruripe, entre 2011 e 2012, 41 foram vencidas por empresas que tinham o mesmo contador. 14 empresas compartilhavam o mesmo número de telefone. Tem mais. O contador, a esposa do contador, tinha empresa que dividia o mesmo endereço com a empresa da mulher do diretor do departamento de compras de Coruripe. Um rolo só. E as duas empresas, as empresas de ambas, participaram das licitações e venceram. Tem mais. O prefeito que tinha uma irmã que era secretária de Educação, que tinha um primo que era diretor do departamento de compras e que tinha uma prima que era procuradora-geral do município. Janine Beltrão, irmã do então prefeito, era secretária de Educação no período investigado. Ela é do PRB e no ano passado foi eleita prefeita de Jequiá da Praia, ali do lado. Já Francisco Beltrão é o primo que foi chefe do setor de compras em Coruripe. Segundo as investigações, o chefe de compras também foi sócio do tal contador de 41 empresas. A mulher do chefe do setor de compras, o cunhado e o sogro constituíram empresas para essa finalidade criminosa, que é desviar os recursos de Coruripe. Nós estamos falando de recursos do transporte escolar, da merenda escolar, da construção de escolas, empresas que sequer foram consumidoras de energia elétrica e de água no período em que se viram contratadas pelo município de Coruripe. Ao mesmo tempo que a Lava Jato mostra um alto grau de sofisticação, a gente vê a persistência e a existência de fraudes evidentes como essa. São fraudes toscas. O servidor da Secretaria de Educação, Diego Calixto, é apontado como peça-chave na jogada. Diego Calixto era uma espécie de operador financeiro do grupo. E ele era o operador de lavagem da organização criminosa. Segundo as investigações, dezenas de cheques da conta da Prefeitura de Coruripe foram sacados na boca do caixa por Diego. Ele foi beneficiário de mais de R$1 milhão do Fundo de Educação Básica. O repórter Eduardo Faustini procurou Diego por telefone, mas ele não respondeu. Também por telefone, o repórter secreto falou com o contador Manuel da Souza Silva, apontado como o abridor das empresas do esquema. Ele se diz inocente. Nenhuma dessas empresas foram constituídas sem a presença do empresário. Pois é, mas o servente José Cláudio dos Santos, um dos laranjas citados no esquema, disse que forneceu documentos para a quadrilha achando que tinham lhe oferecido trabalho. Eu entrei. Aí eu não sabia que era negócio de empresa, não. Aí você deu o quê? Só documento, assinei um papel. Você hoje está desempregado, é isso? Eu faço bico só. Bico? Bico de quê? Servente, na rua aí. O contador Manuel disse que as empresas foram abertas dentro da lei. Todas as empresas
foram constituídas com a sua devida legalidade, sem em um momento faltar um documento. Né? Mas nas licitações fraudadas faltou papel. Não tinham as certidões respectivas da Previdência, da Receita Federal e foram admitidas como se fossem empresas regulares nessas licitações. Ô, Manuel, e o negócio das empresas com o mesmo telefone? Como é que foi isso? Eu botava o número do escritório. Isso é uma coisa normal, que hoje eu não faço mais. Somados os valores envolvidos na licitação, nas contratações diretas e nos pagamentos sem comprovação documental, nós vamos chegar aí a mais de 40 milhões de reais em valores atualizados. O repórter Eduardo Faustino também procurou Francisco Beltrão, que não retornou os recados. Em nota, Jeanine Beltrão nega qualquer irregularidade à época em que esteve à frente da Secretaria de Educação de Coruripe e afirma que não responde a qualquer processo ou inquérito relativo a verbas do Fundeb. Também em nota, o ministro do Turismo, Marcos Beltrão, ex-prefeito de Coruripe, afirma que não responde a qualquer inquérito na investigação citada na reportagem. Como o ministro tem prerrogativa de foro, agora cabe à Procuradoria-Geral da República examinar os autos. Foi encaminhado um material, a cópia dos autos, para a Procuradoria-Geral da República, que analisará a conduta do senhor Marcos Beltrão sob a perspectiva criminal. Por enquanto, o Ministério Público pede a condenação dele na esfera civil em 9 ações por improbidade administrativa, que não tem prerrogativa de foro. Essas 9 ações de improbidade administrativa alcançam os 2 últimos anos do mandato do senhor Marcos Beltrão como prefeito da cidade de Coruripe. Segundo o Ministério Público, Jeanine Beltrão, Francisco Beltrão, o contador Manuel, Diego Calixto e mais 5 pessoas também estão sendo acusados. O ministro diz que na gestão dele a educação pública se tornou uma das melhores de Alagoas, tendo obtido a maior nota estadual pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Após quase 5 anos, apurações prosseguem sem que se tenha encontrado prova contra integrantes de sua equipe à época de sua administração em Coruripe, diz ele na nota. Se for verificada qualquer irregularidade, que os responsáveis sejam punidos. Passou a ser uma atividade arriscada em Brasília se envolver em esquema de corrupção. Mas essa realidade parece não ter chegado aos pequenos municípios do Brasil. É por isso que em 2018 o repórter Eduardo Faustini vai continuar percorrendo o Brasil para saber: cadê o dinheiro que estava aqui?